Olá, é um prazer, estamos começando mais um programa Cara de Um, Focinho do Outro, aqui pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já teve que passar por uma situação em que você teve que decidir pela eutanásia de um animal de estimação? Pois é, espero que não. Mas com certeza muita gente vai se identificar com esse vídeo. Hoje o assunto não poderia ser mais interessante. Eutanásia na veterinária. O que é a eutanásia? A eutanásia é uma técnica que os médicos veterinários oficialmente podem lançar mão para abreviar o sofrimento de um animal, caso tecnicamente não tenha mais nenhum tipo de recurso terapêutico. É uma técnica humanitária. Como eu disse, a gente aprende isso na faculdade, tem toda uma forma de fazer e os colegas o fazem, tenho certeza, da melhor forma possível. Eu mesmo, em mais de 2 décadas de formado, eu fiz várias eutanásias. Hoje, particularmente, eu não faço mais, até por questões ligadas a um outro entendimento que eu tenho da vida e da morte. Questões ligadas à espiritualidade, à minha espiritualidade e na espiritualidade ao qual eu creio, eu acredito. Mas não é só isso. Eu acho que a eutanásia, ela pode ser muito banalizada. Durante esses anos em que eu trabalho, foi muito comum chegar pessoas no consultório e querer fazer eutanásia no animal apenas porque ele estava velho. Ou porque ele tinha um problema, uma doença em que a pessoa tinha que ter ali algum gasto financeiro maior e a pessoa não queria dispor desse dinheiro para a melhora desse paciente. Isso é o que nós chamamos de banalização, né? A eutanásia, cada caso é um caso, eu não realizo mais, no entanto, eu procuro convencer, explicar o cliente, o tutor do animal, que ele deve trabalhar o seu desapego. E com isso eu consigo fazer com que esse sofrimento do animal seja abreviado. Por incrível que pareça, quando o animal ele se encontra numa condição de sofrimento por conta de alguma doença, cabe ao médico veterinário utilizar todas as técnicas, todas, para que o animal ele melhore dos seus sintomas, do seu sofrimento, seja físico, seja psíquico. Cabe ao médico veterinário todo o cuidado nessa hora e ao tutor também. Então, eu sempre digo que eu aceito a morte, mas eu não aceito o sofrimento. Então nós temos que blindar o animal da melhor forma possível do sofrimento. No entanto, quando é uma doença grave, quando é um paciente terminal, eu recomendo a esse tutor para que converse com o animal. Parece uma coisa um pouco estranha conversar com o animal, mas quem tem animal e está assistindo esse vídeo sabe que isso é real. Você colocando o seu olhar num alinhamento com o olhar do animal, você pode sentar no chão, pegar na patinha do cachorro ou do gato, ou tocar em qualquer outro animal que esteja em condição de sofrimento, como eu disse, um paciente terminal numa doença grave. Você pode pedir para que ele faça a sua passagem. É engraçado como nós temos essa questão do apego, né? A gente tem apego por tudo, né? Apego por coisas materiais, apego por pessoas, apego pelo casamento, apego pelas relações, apego pelas amizades e também apego pelos animais de estimação. Esse apego nada tem a ver com amor. O amor, ele é diferente disso. Apego é uma coisa, amor é outra coisa. Quando o animal ele está numa condição de sofrimento muito grande e você conversa com ele, né? Se desapegando e pedindo também para que ele se desapegue de você e desse mundo ao qual o cerca, você consegue fazer com que ocorra uma desconexão. Esse animal, ele tende a fazer a passagem dele, ele tende a entrar em óbito mais rapidamente. Às vezes, o que segura o animal numa condição de sofrimento muito grande é esse apego que a gente tem pelas coisas, pessoas e animais. Assim também são pessoas que muitas vezes se encontram aí nos hospitais em condição completamente
comprometedora do ponto de vista de qualidade de vida. No entanto, a pessoa não consegue fazer, o paciente, né, humano, né, não consegue fazer a passagem, e a família também não consegue se desapegar dessa pessoa. Isso é algo muito ruim. E com certeza você já deve ter ouvido histórias em que, a partir de um tempo de sofrimento num hospital, um familiar vai até o leito dessa pessoa em grande sofrimento, numa UTI, por exemplo, e conversa com essa pessoa e pede para que ela fique tranquila, pede para que ela faça a passagem, né? Se desapega, trabalha esse sentimento, e a pessoa, em curto espaço de tempo, ela vai para um final de ciclo, ela faz a passagem, ela vem a falecer, e acaba essa relação de sofrimento muito grande, tanto da família quanto do paciente. Pois é, na veterinária eu utilizo essa técnica também. Então, quando eu percebo que não tem mais o que fazer, o animal já está na terceira, na quarta idade, enfim, está com a idade muito adiantada, ou está com uma doença grave, ou é terminal, eu peço para a pessoa, para o tutor e para a família conversar com o animal, e nessa conversa eu peço para que as pessoas trabalhem esse sentimento e digam para o animal, digam mesmo, né, falando, olha, você pode ir embora, você cumpriu o seu ciclo, né, o seu tempo aqui nessa realidade, nessa condição já está terminando, não tem por que você ficar aqui nessa condição de grande sofrimento, né? O nosso amor, ele nunca vai ser diminuído, eliminado, atenuado por isso. O amor, ele é um sentimento que fica. Eu entendo até que essa é uma técnica que a gente pode fazer para os pacientes. Então, antigamente eu fazia eutanásia, hoje eu não faço, no entanto, eu procuro dar toda a condição para que o animal sofra o mínimo possível, como é uma obrigação do médico veterinário, que é atenuar todo o sofrimento físico e psíquico do paciente. No entanto, eu convenço o cliente que ele tem que desapegar, ele tem que trabalhar esse sentimento de desapego. Além do que, a eutanásia, ainda que os veterinários não sintam nada ou assumam uma condição de frieza, de uma certa frieza quando vão fazer uso dessa técnica, o que é normal, né? É um mecanismo de defesa que ele se utiliza para conseguir trabalhar muitas vezes na profissão e passar por situações difíceis, né? Teve há pouco tempo o suicídio de uma médica veterinária em Taiwan, Jin Shisheng. A Jin Shisheng, ela trabalhava num abrigo em Taiwan com muitos animais, e ela foi obrigada, né, pelo serviço público lá da China, né, pela legislação de lá, a fazer eutanásia em 700 animais durante 2 anos. Então ela passou os 2 últimos anos da vida dela fazendo a técnica da eutanásia. E depois que ela completou os 700 animais, ela entrou num quadro de depressão muito grande e cometeu suicídio. Esse caso ficou bem famoso, foi muito noticiado. Inclusive, vai ser tema do nosso próximo programa, a síndrome do esgotamento, ou a síndrome de Burnout, que é um problema, é uma síndrome, é uma doença que acomete profissionais, especialmente da área de saúde, que se esgotam por conta de lidar com o emocional das pessoas ou dos animais de uma forma muito estressante, muito impactante. Então esse é o tema do nosso próximo programa. E essa veterinária, quando ela fez esse trabalho de eutanásia dos animais, ela entrou num quadro depressivo e se suicidou. Então também, para o médico veterinário, a utilização dessa técnica, né, que é a única profissão que oficialmente pode fazer uso da técnica, ela é extremamente estressante, ainda que ele não concorde, ainda que não pareça, mas é, né? Então a eutanásia, eu entendo, na minha opinião, na minha formação, nos meus anos de trabalho como clínico, como veterinário, é que deve ser o último item do protocolo, deve se evitar ao máximo, fora que o sofrimento do animal, entre aspas, ele é muito didático para o seu tutor. Há pouco tempo eu tive uma cliente eu tenho essa cliente, e o cachorro
não morre. O cachorro está idoso, tem lá seus 18 anos, de vez em quando ele tem alguns problemas circulatórios, ele passa mal, ele tem dificuldade respiratória, eu vou, trato e ele fica bem. E ela fala assim, Marcos, que engraçado, eu não tive a oportunidade de cuidar nem do meu pai e nem da minha mãe quando eles ficaram idosos. No entanto, eu estou tendo um aprendizado muito grande, isso são palavras dela. Eu estou tendo um aprendizado muito grande porque eu estou sendo obrigado a cuidar do meu cachorro. Isso está sendo muito interessante para mim. Coincidência ou não, essa cliente ela é uma psicóloga e ela tem, obviamente, todo um entendimento a mais em tudo isso. E eu vejo que as pessoas se transformam depois que o animal vem a falecer, após um período em que ela teve que cuidar desse animal. A vida dessa pessoa não é mais a mesma. Há um upgrade, né? Há um salto quântico de evolução desse indivíduo. Então, temos também essa questão do aprendizado, né, que o tutor tem na medida em que ele cuida do animal. É muito diferente quando ele lança a mão da eutanásia, por exemplo. Nunca ele fica com esse sentimento, com essa atitude de forma confortável. Eu já vi pessoas no consultório, adultos, 40, 45, 50 anos de idade, mas que se recordam de um acontecimento de 20, 30 anos atrás, onde ele teve que fazer, ou teve que autorizar o médico veterinário a fazer a eutanásia do animal. Isso lhe traz muita tristeza, até porque nós nunca temos certeza de nada. Pensando de uma forma mais filosófica, é aquela história de que quem dá a vida é o universo, ou o Criador, ou um Deus, não importa, aí vai da crença de cada um. E quem tira essa vida também é esse universo, é esse Deus, é esse Criador. Isso não caberia, de certa forma, ao homem. Eu entendo mais ou menos que isso é o correto, eu entendo esse tipo de pensamento como correto. No entanto, obviamente, às vezes existe aí o grande sofrimento por parte do animal, e eu vejo até essa discussão da eutanásia sendo feita em outros países. Eu fico imaginando, não que eu faça algum tipo de apologia ao sofrimento, mas muitas vezes a pessoa vive uma vida toda e acaba não compreendendo certas coisas dessa vida. E, infelizmente, às vezes é no leito de morte, é numa condição de incapacidade motora ou de limitação física em que essa pessoa passa a ter alguns insights que fazem toda a diferença para a sua evolução. A eutanásia, obviamente, atropelaria essa situação e não traria esse aprendimento. Isso eu estou me referindo ao homem, à espécie humana, né? Então a eutanásia, quando eu vejo essas discussões da legalização da eutanásia em outros países, isso cabe uma reflexão. Não vou dizer que eu sou nem a favor e nem sou contra. Aliás, também não quero deixar a culpa nas pessoas que optaram pela eutanásia em algum momento das suas vidas. Até porque eu mesmo, ainda que hoje eu não faço, não me utilizo dessa técnica, eu não me sinto culpado pelas eutanásias que eu fiz ao longo dos anos, até porque havia indicação dessa técnica e foi o melhor que eu pude fazer naquele momento, foi o melhor que o tutor pôde fazer naquele momento. E se você fez uso dessa técnica em algum animalzinho, ou autorizou o veterinário a fazer uso dessa técnica, você fez o teu melhor naquele momento, então culpa é algo que a gente não vai carregar por conta disso. Acho, terminando aqui o nosso programa, que a questão é todo o apego, né? A gente tem que trabalhar esse sentimento. O apego é algo desfavorável, né? Às vezes a gente está apegado num casamento. O casamento já acabou há muito tempo, mas a gente está ali apegado, preso àquele sentimento, àquela situação, àquelas pessoas, né? A gente não liberta o outro, porque a gente não se liberta também. E na relação com o animal, é isso que eu sinto também. Quando o animal adoece, quando o animal está caminhando aí para o seu óbito, cabe à pessoa trabalhar isso, né? É o momento em que ela tem ali, real, na prática, sem teoria, sem filosofia, que ela tem que desapegar. E esse desapego
com certeza vai fazer toda a diferença quando acabar o sofrimento do animal e ele vier a óbito, na evolução dessa pessoa. Tá bom? Eu quero agradecer a todos os views que eu tenho recebido aqui no programa Cara de Um, Focinho do Outro, feito pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Até a nossa próxima semana, falando sobre a síndrome do esgotamento ou a síndrome de Burnout na medicina veterinária. Um grande abraço a todos.